Se você acorda com a sensação de que está exausta, mesmo sem ter feito nada de tão pesado, é como se o corpo e a mente carregassem um peso invisível. Mas existem formas de compreender o porquê desse cansaço. E quando isso acontece, tudo começa a fazer sentido. Olá, eu sou a Julie e hoje vamos entender por que tendemos a nos sentir tão cansadas, mesmo naquele dia em que não fizemos tantas coisas físicas assim para o nosso corpo apresentar tanta exaustão ao ponto de nos sentirmos com zero energia muitas vezes. O cansaço é um alerta do nosso corpo dizendo que a energia está baixa. Precisa ser reposta essa energia de um jeito ou de outro. Mas a energia reposta de forma mais eficaz é aquela em que vai repor exatamente aonde a energia está faltando. Então, às vezes, estamos com uma exaustão mental. Por quê? Porque ficamos muito tempo pensando, resolvendo problemas ali, ao nível mental. Às vezes a nossa exaustão é física, porque ficamos o dia todo carregando peso ou fazendo alguma coisa física mesmo que levou o nosso corpo ao cansaço. E às vezes acontece as 2 coisas, exaustão mental e exaustão do corpo. E ainda isso pode se agravar quando acontece por muitos dias. Então você está exausta mentalmente e fisicamente por vários dias, por meses muitas vezes. Então isso quer dizer que está muito errado. Ou a sua rotina, ou a sua vida, ou a sua alimentação, algo está errado e o seu corpo não está aguentando. E em breve você vai ter um problema muito sério, uma doença grave ou algo assim, porque o teu corpo não está mais se aguentando. E você precisa tomar uma atitude, dar um basta nessa situação. E em relação a isso, eu sou especialista em falar sobre esse assunto, porque com muita facilidade eu sinto essa exaustão mental, essa exaustão corporal. Com muita facilidade eu fico ao ponto de cair de cama de tão cansada. E é só cansaço mesmo. Então eu deito, eu descanso e às vezes não preciso nem dormir, eu só preciso me esticar e deixar o meu corpo sucumbir. Às vezes o meu corpo só precisa que eu fique parada, estática, para que ele reponha a energia. E aí eu fico ali 1, 2 horas, 3 horas e eu já vou sentindo, assim, que parece que o meu corpo vai, melhorando, né, ele vai é como se o meu corpo estivesse levantando dos mortos, assim, né, então é uma coisa que está sem vida praticamente, e aí começa a adquirir o sopro de vida, né, e eu vou sentindo isso muito real no meu corpo. Então, eu sinto um cansaço muito intenso, e muitas vezes nem precisa de tanto esforço assim para que esse cansaço aconteça. Basta com que eu tenha uma rotina mais pesada do que o normal e o meu corpo já entra em exaustão e eu preciso entender isso e aceitar e dar esse tempo que o meu corpo precisa. Mas vamos entender algumas coisas que vêm antes disso, em primeiro lugar, a gente tem que entender a origem desse cansaço. Por que que a gente se sente tão cansado? O que que a gente está fazendo que está levando o nosso corpo à exaustão? Às vezes pode ser uma coisa física, várias coisas físicas, por exemplo, não está se alimentando direito, não está, tomando água o tanto quanto o corpo precisa, então você não está repondo os nutrientes que o corpo precisa. E nesse caso, basta prestar atenção na rotina, que já vai perceber, mas é muito importante, em primeiro lugar, procurar uma ajuda médica, procurar um auxílio médico, fazer exames para ver se está tudo bem, né, porque daí não adianta você ficar deitada, descansando, se não é só aquilo, né, você precisa de algo muito maior do que isso para repor. Às vezes precisa de vitamina, às vezes precisa de um suplemento, às vezes precisa mudar a alimentação, porque tem algo errado ali, e aí tem que descobrir, e para descobrir precisa de um especialista, precisa de um auxílio médico. Então se você não sabe nem por onde começar, comece com um clínico geral, vai lá, marque uma consulta e esclareça, né, o porquê está ali, quais são os motivos que te levaram até ele, e ele vai
te encaminhar, ele vai te dar um direcionamento mais assertivo em relação a isso. Feito isso e esclarecido essas dúvidas, aí vamos para outras questões. Muitas vezes a gente se sente cansado, sem nem levantar da cama, porque a gente não vê sentido. A gente não vê sentido nas nossas ações, na vida que a gente está levando, no nosso trabalho, nas coisas que a gente está fazendo, nos resultados que estamos tendo. Então, quando a gente não vê sentido nisso, é como se não tivesse graça a nossa existência naquele momento, não tivesse o porquê. E isso vai nos desmotivando a continuar, vai nos desmotivando a fazer o que tem que ser feito, a levantar da cama, e ir trabalhar e fazer a nossa rotina, realizar a nossa rotina. Isso vai nos desmotivando porque a gente não vê graça naquilo, porque aquilo é chato, porque aquilo é cansativo, porque aquilo é monótono e aquilo não traz os resultados ao ponto, não traz resultados ao ponto de nos animar para realizar, porque às vezes a gente faz uma coisa chata, mas aquilo, eh, recompensa de alguma forma, traz resultados positivos de tal jeito que a gente vai fazer. Eu lembro que na minha época da faculdade, por exemplo, eu fui cursar algo que eu queria cursar. Só que dentro desse meu curso tinha muitas disciplinas que eram muito complicadas para minha cabeça, que eram difíceis, que era assim, matar um leão por dia para conseguir vencer aqueles desafios, entre aspas, né, não literalmente. E mas eu via um sentido naquilo. Eu ia para resolver aquelas questões, fazer aquelas disciplinas que para mim não tinham sentido nenhum naquele momento, porque eu sabia que tinha uma recompensa final, que era a minha graduação, que era a minha profissionalização, né, que era uma carreira no futuro. Então, aquilo me dava sentido para eu ir todos os dias para a faculdade, para eu enfrentar aqueles professores que eram chatos naquelas disciplinas que não faziam sentido para mim, que muitas vezes eu não conseguia aprender direito. Teve muitas disciplinas que eu nem sei como eu passei. Eu não colei, tá. Mas, tipo assim, eu decorava o que eu precisava saber para aquela prova, para aquela avaliação, eu fazia aquele trabalho porque tinha que fazer, e pronto, era para passar ali naquele momento, porque eu precisava passar naquilo mesmo não vendo sentido para alcançar o algo maior. Então eu tinha essa motivação apesar das coisas negativas. Mas tem vezes na vida que a gente não está enxergando essa motivação, o porquê de fazer isso. E aí a gente precisa repensar nossas escolhas, repensar os caminhos que a gente vem trilhando até então. Se tá tão ruim a vida, se tá tão difícil, se tá tão sem sentido, vamos buscar um sentido, vamos reiniciar. Enquanto a gente está vivo, enquanto a gente tem saúde, a gente pode recomeçar, né, e a gente pode recomeçar inúmeras vezes. Não tem porquê ficar preso a uma situação que não está fazendo sentido. Ou a gente pode ressignificar aquela situação. Se não tem como sair, não, eu não posso sair dessa vida, desse trabalho, dessa, sei lá, dessa rotina que eu estou, mas que não tem graça, que está me estressando, que está me deixando depressiva muitas vezes, então eu tenho que ressignificar. Eu tenho que buscar um hobby, eu tenho que buscar uma forma de fazer isso, de uma forma menos doída, dolorosa, eu tenho que buscar um novo caminho, eu tenho que achar um sentido na vida, mas eu tenho que querer esse sentido. Então, começar a repensar para buscar esse novo sentido. Porque a gente vai encontrar, né, a vida ela é cheia de opções, né, é um cardápio infinito de opções. É que às vezes a gente não está conseguindo enxergar esse cardápio, mas ele está aí, busca enxergar e a gente vai encontrar sim um sentido melhor para aquelas coisas que a gente está fazendo, mesmo que elas sejam complicadas e sem graça. Eu já mencionei antes, mas é bom enfatizar que a falta de resultados positivos, eles nos desmotivam demais. Então a gente precisa ter pequenas recompensas, sim, ou recompensas maiores. Quanto maiores as recompensas, melhores, né? Tanto é que hoje em dia a gente está num mundo cercado de recompensas, né? Por isso que muitas pessoas são viciadas em coisas que vão trazer a tal da dopamina, né? Que é essa energia maior, né? É a gente se sentir feliz por um momento, por ter conquistado algo. Então, a gente não precisa chegar a esse extremo, né? Porém, a gente precisa encontrar resultados positivos na nossa rotina, no nosso caminho, para que a gente se motive a fazer coisas boas. E quando você faz as coisas, mas nunca enxerga a recompensa, você vai se desmotivando.
Pelo menos eu enxergo isso na minha vida. Então, eu vou fazendo as coisas muito sem graça, muito monótonas, e cada vez mais vai diminuindo o meu ritmo de, fazer aquilo, e vai diminuindo a minha energia, eu vou ficando mais cansada, ao ponto que eu me vejo, assim, que eu já estou meio que depressiva às vezes. Então, nesses momentos eu preciso encontrar a felicidade em realizar aquelas coisas na minha vida, ou fazer coisas que me trazem felicidade no meio daquelas coisas que não são tão alegres assim, né, que são muitas vezes difíceis da gente fazer. Então tem que colocar coisas da rotina, na semana, que vá trazer alegria. Então, por exemplo, quando tem uma semana muito cheia, muito trabalho, muita rotina, muita coisa que não vai trazer uma alegria, programar um fim de semana para sair, para ir num lugar, para fazer uma coisa que gosta, para ir no cinema, para, sei lá, ir no shopping, para distrair a cabeça e fazer uma coisa totalmente diferente, fazer um passeio em família, comer uma comidinha diferente, sabe, fazer uma coisa que vai alegrar, porque daí a vida não vai ficando tão chata e tão sem graça. Então vai ter aquele momento que vai valer a pena viver, mesmo que sejam coisinhas menores. Ou programar as férias: "Ah não, minhas férias vão ser no mês tal e eu vou fazer uma viagem para tal lugar, vou fazer tal coisa", e se organizar para que a vida tenha mais brilho, para que você tenha lembranças positivas. E claro que tudo isso exige um planejamento, exige uma organização. Então, olhar para o futuro de uma forma mais organizada. Eu confesso que eu não consigo planejar a minha vida a longo prazo, assim, eu vou planejar como é que eu vou estar em janeiro, sei lá, de 2040. Tipo, é muito tempo e muito específico para mim. Mas eu sei que tem pessoas que conseguem. Mas eu consigo planejar o que eu vou fazer daqui a 12 meses. Isso eu consigo ter uma visão e eu consigo me organizar em relação a isso. Eu consigo organizar o meu amanhã, a minha semana, o meu mês. E essas pequenas organizações vão fazendo com que o meu dia seja mais produtivo e que eu consiga inserir no meio daquelas coisas chatas, coisas legais para fazer. Então, eu entendendo o que eu gosto de fazer de pequeno e também o que eu gosto de fazer maior, eu consigo organizar, por exemplo, o meu fim de semana, eu consigo organizar um dia ou outro da semana para eu fazer uma coisa legal só para mim. Então, eu gosto muito da solitude, eu gosto muito de ter momentos só, que tá só eu e as vozes da minha cabeça, eu digo, né. Então eu gosto desses momentos. Então eu organizo. Quais são os dias em que os meus filhos estão na escola, o meu marido está trabalhando, em que eu não estou no trabalho e que eu posso curtir esse momento só eu e mais nada, né, eu e o silêncio. Isso me traz felicidade, eu fico super feliz. Claro que se eu fizer isso sempre, aí é outra história, né, ficar sempre só não é tão legal assim, mas um dia ou 2 na semana, uma tarde ou uma manhã, nossa, isso me faz muito bem, então isso reacende a minha energia, né. Então, sim, eu organizo a minha semana para que tenha esses dias que esteja só eu e mais nada. Aí eu pego meu livrinho, vou ler meus livros, vou ler alguma coisa legal, vou assistir um vídeo legal que eu sei que eu não vou me desconcentrar, que não vai ter outra coisa exigindo, a minha atenção. Então é esse momento. Fim de semana, eu sei que é da minha família, então eu tenho que planejar coisas com a minha família. Então eu posso planejar coisas que a gente vai fazer de legal, sei lá, comer um lanchinho diferente, fazer uma coisinha diferente. Então ou só ficar em casa mesmo, eu adoro ficar em casa, sou muito caseira, então eu gosto de ficar ali com as crianças e com meu marido, fazer uma comida diferente às vezes, não sempre, porque eu não sou lá da cozinha, né, mas às vezes estou com vontade de comer uma coisa, eles também, e a gente combina. Então assim, organizar, né, organizar a rotina para que, tudo se encaixe. E aí tem o momento do trabalho, de fazer aquelas coisas chatas, e eu tenho que fazer também, então vou fazer, porque eu sei que isso vai se resolver logo e que em seguida vem as minhas recompensas, em seguida vem o fim de semana, vem meus 2 eu organizo as coisas chatas, para que elas não se acumulem, para aquele dia em que eu posso ficar só, eu esteja só de fato, e não tenha que, em vez de ficar só, ler meu livro, ver os meus vídeos, eu tenha que resolver as coisas chatas que eu deixei acumular, que eu fui empurrando com a barriga. Então isso motiva a gente a ser, organizado e e planejar bem o tempo, né. Então é muito importante a gente se organizar, a gente ter esse planejamento direcionado. Quanto mais a gente conseguir fazer isso, melhor. Então se a gente pode fazer isso
para o dia, para a semana, para o mês, para o ano, para daqui a tantos anos, ótimo. Se não, faça por quanto tempo consegue, né. Então, eu não consigo, como eu falei, fazer para muitos anos à frente, mas até um ano à frente eu consigo sim, então eu tento me organizar. Mas, na verdade, para minha vida eu percebo que eu preciso dessa organização para os dias próximos, assim. Eu preciso dessas coisas planejadas e organizadas para a semana, no máximo, sabe, que é extremamente necessário. Para o resto a gente vai vendo, mas aí é muito de você se entender, autoconhecimento, né. Olhar para sua vida, olhar para sua rotina e ver o que é melhor para você. E organizar-se, não deixar as coisas rolar, as coisas acontecerem de qualquer jeito, porque a chance de dar rolo aí, de aparecerem problemas e você não estar preparado para resolver, são muitas. E a chance de você se estressar, de você ficar mais esgotado, seu corpo ficar mais cansado, é grande. E assim, esse cansaço nunca é sem motivo. Ele parece que é sem motivo, mas se a gente olhar bem, se a gente olhar a fundo, a gente vai encontrar o motivo. E às vezes nem precisa olhar muito fundo. Só parar e olhar na superfície mesmo, a gente já vai enxergar ali a origem dos nossos problemas. E às vezes parecem complicados para a gente resolver, esse problema, né? E a gente vai empurrando com a barriga porque é chato resolver aquilo que é um problema para nós. Mas se a gente botar a cara mesmo, muitas vezes ele não é algo assim tão difícil de resolver, se resolve rapidamente, era mais uma procrastinação nossa, e resolvendo aquilo muitas outras coisas são mais fáceis, são mais leve, a vida fica mais leve, o corpo fica menos cansado, você encontra mais recompensas positivas. Só de você resolver aquele problema você já pensa você já se sente assim: "Ai, sou um vencedor, resolvi isso, pronto", aí já deu um gás, uma energia. Então assim, os nossos cansaços nunca são sem motivos, eles parecem, mas eles não são. Então, olhar para eles e resolvê-los da melhor forma possível é o melhor caminho. E aí a gente vai encontrar várias formas de isso acontecer, mas a gente tem que resolver, não adianta ficar empurrando. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário para a gente compartilhar os conhecimentos. Eu indico a você que assista esse vídeo que vai complementar o assunto de hoje. Tchau!